a principal receita, ou talvez o ponto de partida, vamos dizer assim, para dar certo, é você colocar essas metas seguindo um acrônimo que chama SMART. Né? Que quer Ou dizer... Marte, a gente gosta de usar aqui Marte. também. Marte é legal também, porque Tá. fica em português. Né? Ah, tá legal. Mas então, né, o S de específico. Então, quando eu digo, eu quero ser mais saudável, o que isso quer dizer? É subjetivo. Né? Muito subjetivo. O que é ser saudável? É diminuir Coca-Cola? É ser vegetariano? Ser vegetariano? É fazer exercício? É fazer quanto exercício? Então, bom, eu quero emagrecer, perder 10 quilos de gordura e ganhar 5 quilos de massa. Isso é específico. Eu quero publicar o meu livro. Isso é específico. Eu quero completar o meio Ironman. Isso é específico. Eu quero guardar R$1 milhão. Isso é específico. Eu quero enriquecer. Isso não é específico. Essa é a primeira coisa, do S. O M do SMART quer dizer que isso é mensurável. Então, como eu vou saber que eu atingi a minha meta? Então, se eu digo para você assim, eu quero ser mais saudável, que eu tô ferindo específico, como é que eu mensuro se eu sou mais saudável ou não? Eu consigo mensurar se eu completei o meio Ironman ou não. Se eu treinei diariamente, se eu comi saudável. Né? Então, assim, se eu bebi vinho todo dia ou só uma vez a cada 2 semanas. Exato, eu perdi os 10 quilos, né? Meu livro saiu, etc. Então, isso é mensurável. E você pode ter formas diferentes de mensuração. Talvez eu diga assim, cara, eu não quero perder 10 quilos de gordura, eu quero caber naquela calça que eu usava 10 anos atrás. Isso é uma maneira de mensurar, né? Eu não quero saber se alguém vai ler meu livro, eu quero publicar meu livro. Então, essa métrica também vai te dizer, alcancei ou não alcancei o sucesso, né? Um SM, específico, mensurado. O A quer dizer que é alcançável, é uma meta realista. Então, por exemplo, ano que vem eu quero escrever 3 livros. Será que dado quanto eu trabalho, o quanto eu quero me exercitar, o balanço de tempo, bom, eu quero ficar com meu filho, eu quero ficar com a minha esposa, eu quero me divertir, eu quero, né? Será que dá para escrever 3 livros? Ou eu quero fazer a meia maratona em abril, mas hoje eu não faço uma prova de 5K. Será que em alguns meses eu consigo? Não dá tempo, né? Eu quero perder 10 quilos pro casamento do mês que vem. Então eu quero ganhar 1 milhão, mas eu ganho R$3 mil por mês. Quão possível é você atingir essa meta, certo? Então tem que ser alcançável. Esse é o A de alcançável. Então SMA. O R é a pergunta de relevante. Né? Por que isso é relevante para você? Porque as pessoas, às vezes, elas reproduzem um automatismo. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu nem sei por quê. Eu quero publicar um livro, nem sei por quê. Eu quero fazer do Viver de Psicologia o maior centro de formação. Mas por quê? Entendeu? Você não tem muita clareza do que isso é importante para você. Tem que ser relevante para você. E o T, eu acabei até já enfiando um pouco, que é o prazo. Né? Tipo, eu quero emagrecer 10 quilos, mas é quando? É em abril, em agosto, daqui 10 anos? Eu quero ganhar 1 milhão quando? É semana que vem? Durante 31 de dezembro de 2024 eu vou acessar a minha conta bancária. Tá? Então, acho que tem o ponto de você, então, recapitulando, primeiro saber o que eu quero, isso é compatível com os meus valores, o que isso tem a ver com a minha vida, qual é a função disso na minha vida. Tem a colocação dos objetivos nesse formato SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante num prazo. E tem um último ponto que precisa ser considerado, o quanto essa meta depende só de você, o quanto depende do resto. Então eu falo assim, eu quero ser vice-presidente do banco, mas não depende só de mim. Né? Existe todo um sistema de colaboradores, de funcionários, de hierarquia, de tempo de carreira, de competência, de mercado, não cabe só a mim. Talvez emagrecer 10 quilos, talvez caiba só a mim. Né? Talvez escrever um livro caiba só a você. Então, acho que essas são algumas considerações iniciais para quem quiser colocar meta, ter que pensar nessas coisas e colocar nesse formato, senão já nem dá o pontapé para ter sucesso para atingir essas metas. E eu acho que também uma coisa que pode se encaixar nisso é a pessoa, desde já, antes de determinar quais as metas, passando por esse filtro do SMART, é entender que, muito provavelmente, mesmo sendo uma meta alcançável, relevante, que vai ter ali o prazo de tempo para cumprir, que é uma meta específica, que tem mensuração, a pessoa vai abrir mão de outras coisas. Sim. Eu acho que esse é o mais difícil de entender
E normalmente isso não entra no cálculo. Por exemplo, você quer fazer mais yoga, né, piano, alguma coisa vai sair. Normalmente a gente acha que só vai adicionar, mas alguma coisa vai ter que sair. Então, dentro do seu, desse panorama de expectativa futura para cumprir uma meta, é fundamental que você entenda que abrir mão de alguma coisa vai acontecer e talvez já seja inteligente dar uma mapeada em quais dessas coisas poderiam ser retiradas. O meu caso do inglês é um exemplo. Eu precisei retirar algumas coisas que eu fazia para inserir o inglês, só que dentro dessas coisas que eu retirei, retirei coisas que eu não julgava que eram tão interessantes para minha evolução pessoal e profissional, que foi tempo de rede social. Então, eu olhava lá as métricas do Instagram, mesmo eu trabalhando com isso, eu estava achando que eu ficava muito tempo na rede social. Então, eu delimitei lá no aplicativo um período para ele me avisar quando passasse daquele tempo. E eu falei, eu vou tirar 1 hora de rede, que eu ficava ali, sei lá, respondendo DM, falando com alguém, olhando Reels, vendo Story, e inserir o inglês no lugar. Muito bom. Então, acho que é uma questão da pessoa mapear e ter noção disso. Mas, claro, para fazer isso, a pessoa ela tem que ter uma noção do basal dela, né? Ela tem que saber onde ela tá, para ver mais ou menos o que deve tirar ou não. E na minha opinião, você ter uma agenda estruturada de atividades permite com que você tenha um histórico para você saber o seu basal. Então, você olha para trás e fala, bom, aqui eu posso mexer nisso, aqui eu posso mexer naquilo. Se você não tem isso minimamente estruturado, seria o equivalente, aproveitando o contexto e fazendo uma metáfora, seria o equivalente a você querer cortar gastos e não ter noção onde você gasta. Então, voltando um pouco nas metas e nos objetivos, eu diria que seria interessante, antes de definir qualquer meta, mesmo respeitando esse filtro que o Jean comentou aqui e sabendo que vai ter que tirar alguma coisa da rotina, talvez seria interessante você organizar uma agenda, se você não utiliza. E aí, a partir daí, vai ficar muito mais fácil você ter capacidade de manejar isso. E como não utilizar uma agenda, né? Tem gente que não tem agenda. Você não tinha. Não era o único que não tinha agenda? Há 4 anos. Não tem como não ter. Eu tinha na época do exército, quando eu saí, eu falei, não preciso mais ter agenda. E aí eu vi que eu precisava. Redondamente enganado.